Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está nos vendo agora, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje com nosso encontro, nossa palavra de hoje. E hoje o Senhor vai nos ensinar acerca de algumas coisas segundo o livro de João, aquilo que está escrito no capítulo de número 2. Então eu quero compartilhar com você esse texto em João capítulo 2. Você que está aí já em sua casa, você que está aí nos ouvindo nesse momento, nos assistindo pela internet, através dos nossos canais, seja bem-vindo. Um dia abençoado para você, um domingo abençoado para você. E eu quero compartilhar com você João capítulo de número 2, o texto que muitos de nós já conhecemos, um texto em que muitos de nós, quando lembramos, vamos pensar logo num casamento, aquilo que Jesus estava ali sendo convidado para uma festa de casamento. Mas é claro que aqui nós podemos trazer várias reflexões acerca desse texto de João capítulo número 2. Então eu quero compartilhar com você neste dia esse texto bíblico de João capítulo de número 2. E eu quero que você esteja atento aos detalhes desse texto, que diz, João capítulo 2, versículo 1 em diante: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e os seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, fala conosco de uma maneira especial. Abra o nosso entendimento, prepara o nosso coração para receber essa palavra. Mais que isso, Senhor, que nós sejamos renovados pelo seu entendimento, que o teu Espírito venha intervir agora em nós, e que a sua palavra, como uma espada penetre até a divisão da alma e do Espírito. Que neste dia, Senhor, essa palavra venha fazer com que nós possamos sermos transformados, sermos libertos, curados, porque a tua palavra é poderosa. Que a sua palavra se cumpra em nossas vidas nesse dia de hoje, que é o que nós oramos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Olha, meus irmãos, nós estamos falando de um texto em que Jesus estava agora chegando em Caná da Galileia.
Lembrando você que ele estava em Nazaré. Nazaré, até chegar a Caná da Galileia, são cerca de 10 quilômetros, quase 10 quilômetros. Na verdade, são quase 3 dias andando. E por isso que o texto começa dizendo assim, que depois de 3 dias, Jesus chega em Caná da Galileia. A mãe de Jesus havia sido convidada para essa festa. Muitas linhas teológicas e estudos dizem que a mãe de Jesus tinha um grau de parentesco com este casal que estava ali agora celebrando seu casamento. Então Jesus ali é convidado pela sua mãe, por este casal, e ele leva também os seus discípulos. Lembrando você que uma festa de casamento naquela época, naquele tempo, tinha a duração de cerca de 7 dias, ou seja, uma semana. Era o costume judaico, era algo que acontecia naquele tempo, era algo comum, era também uma obrigação da família. Durante todo esse tempo de festa de 7 dias, o pai do noivo ou a família do noivo era responsável por oferecer essa festa, de oferecer a hospedagem a todos os amigos, parentes, familiares. Eles tinham também a responsabilidade de oferecer o vinho. O vinho naquele tempo não era algo que hoje nós entendemos que possa ser algo que traz um mal sobre nós. Esse vinho de João capítulo de número 2 era um vinho, segundo os estudiosos, que não se embriagava. Então nós podemos entender que não era um vinho que levava a bebedice, até porque se um judeu, uma pessoa daquela época fosse encontrada bêbada, ela seria amaldiçoada pela sociedade judaica, ela seria meio que excluída do rol dos homens daquela época. Enfim, nós entendemos que esse vinho daquela época, usado na celebração dos casamentos, era algo parecido conosco hoje com o suco da uva, ao contrário do que muitos dizem. Às vezes nós ouvimos: pastor, eu posso beber isso, posso beber aquilo, porque Jesus bebia vinho. Não é bem assim. Nós precisamos buscar entendimento e conhecer a palavra de Deus. Enfim, eu estou trazendo alguns detalhes desse casamento, dessa festa que estava acontecendo, porque nós precisamos trazer ao nosso coração hoje algumas reflexões acerca disso, acerca desse texto. E a primeira reflexão que eu gostaria de trazer com você, para nós, é que Jesus foi convidado para estar nesse casamento. E aqui eu quero também dizer a você que Jesus jamais entraria em algum lugar se não fosse convidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós aplicarmos isso hoje, Jesus jamais entraria na sua vida se você não o aceitasse como seu Salvador, se você não crer nele. Quantos estão entendendo isso? Se você não disser e declarar diante dos homens e dentro do seu coração que Ele é o seu Senhor, que Ele é o teu Deus, Ele jamais vai forçar você a algo. A Bíblia diz que há o livre-arbítrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, nós precisamos partir do ponto em que Jesus aqui ele está sendo convidado para estar nesse casamento. E quando nós levamos esse pensamento, essa ideia para a área espiritual, para o nosso espírito, nós entendemos que há uma necessidade de nós convidarmos,
de nós chamarmos, de nós estarmos com Jesus em nossas vidas, não só em nosso casamento, não só no nosso ambiente de trabalho, não só na vida dos nossos filhos. Há uma necessidade nos dias de hoje de nós convidarmos, de nós chamarmos Jesus para habitar em nós, e Ele fez isso por nós. Enquanto nós olhamos para todo o Novo Testamento, nós vamos observar que Novo Testamento é diferente. Antigo Testamento, o Espírito de Deus pairava sobre a vida de um homem, e o Espírito de Deus apossou de Sansão poderosamente. Mas quando nós entendemos que Jesus Cristo, que Deus enviou seu único Filho por amor de nós, para morrer naquela cruz, para perdoar os nossos pecados e darmos direito, termos direito à salvação, ali também Ele não mais iria repousar o Espírito de Deus sobre cada um dos homens, mas agora para todos aqueles que aceitassem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Deus, desceria sobre aquela pessoa o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo isso? Meu irmão, hoje quando nós aceitamos o Senhor Deus Todo-Poderoso em nosso coração, de todo o nosso coração, há o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vem habitar em cada um de nós, e isto é algo glorioso, isto é algo maravilhoso, porque é através do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduz as nossas vidas, é pelo qual nós entendemos que o Espírito de Deus fala conosco de um modo tão especial, tão amoroso, tão lindo, que Ele dirige os nossos passos, Ele nos revela quais são as melhores escolhas para as nossas vidas, Ele fala conosco o tempo todo, nos fortalece, nos reveste, nos dá direção. É esse Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que conduz os passos de um homem que entrega a sua vida a Deus, que convida o Senhor para morar com Ele, que convida o Senhor para habitar dentro do seu casamento, dentro da sua casa. E quando isso acontece, nós dizemos que essa aliança com Deus produz em nós coisas maravilhosas, milagres de Deus em nossas vidas. Amém? Então essa primeira reflexão é que nós precisamos entender que o Senhor precisa ser não só o convidado, mas estar presente todos os dias das nossas vidas dentro de nós. E como nós fazemos isso, pastor? Declarando que Ele é o nosso Deus, declarando que o seu Filho Jesus Cristo é o único Deus da nossa vida, que não há outro meio. João capítulo 11 diz que não há outro meio pelo qual seremos salvos, senão por Jesus Cristo. João capítulo 10 diz: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. E nós somos as ovelhas do Senhor. É verdade que muitas ovelhas às vezes estão desgarradas, estão longe do aprisco que o Senhor preparou para nós, mas muitas vezes Ele vai atrás daquela que estava perdida e traz. Meu irmão, problemas virão sobre as nossas vidas. Esse casamento aqui estava sendo realizado agora, mas Jesus estava sendo convidado para ele. Para nós aplicarmos hoje e entendermos isso, você precisa convidar Jesus para muitas situações da sua vida, mesmo que seja para dentro do seu casamento, que seja para dentro da sua vida profissional, que seja para dentro da sua casa. Ele precisa estar presente na sua vida, porque só assim nós teremos força suficiente para enfrentar as grandes adversidades
que vão surgir na nossa caminhada. Pastor, vai surgir problemas na nossa caminhada, mesmo eu sendo filho de Deus? Vão surgir, vai surgir. O próprio Jesus diz: olha, vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Ele estava dizendo para mim e para você: olha, como eu venci, vocês também vencerão, porque o mesmo Espírito está em vocês. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita aí dentro de vocês. Desde o dia que vocês me convidaram para andar com vocês, eu estou aí, dentro de vocês. Então, para pensar comigo. Quando eu olho para esse texto que agora vai dizer no versículo de número 6, que ali estavam 6 talhas. Quantas talhas? 6. Aqui nós precisamos compreender o que o contexto está dizendo. Preste atenção naquilo que eu vou falar para você. 6 na Bíblia se remete ao homem. Gênesis 1:43 fala sobre a criação do homem, 6º dia, 6 talhas, 6º dia da criação do homem. 6 talhas aqui está se referindo ao homem. Agora, note você a segunda observação: as talhas estavam cheias ou vazias? As talhas estavam vazias. As talhas estavam vazias. Ou seja, vai entendendo comigo, o homem estava vazio, sim ou não? O homem estava vazio, 6 talhas vazias, mas Jesus foi convidado, aleluia. E por ele estar sendo convidado, quando surge um problema, o vinho acabou, faltou o que era mais necessário, porque naquele tempo, se acabasse o vinho em um casamento, meu irmão, a noiva poderia desistir do casamento, porque era a maior humilhação naquela época acabar o vinho dentro dos 7 dias. Poderia ser extinto aquela cerimônia, aquele casamento. Então havia algo mais complicado do que apenas faltar e acabar o vinho. Era mais complexo que isso. Mas aqui nós temos então 6 talhas que estavam ali. E ali, essas talhas estavam vazias. Isso aqui representa para nós um homem vazio. Mas o texto, capítulo 2 de João, está dizendo que Jesus foi convidado. E quando surge o problema, quando surge a necessidade, o texto bíblico diz que, versículo 3, e faltando o vinho, vamos trazer para os dias de hoje, o que talvez tenha faltado dentro de nós, ou dentro dos nossos lares. Pastor, está faltando paz, pastor, está faltando alegria, está faltando respeito dentro da minha vida, do meu casamento, está faltando fidelidade, está faltando amor, está faltando esperança, está faltando tanta coisa, pastor. É isso que eu quero te falar nessa manhã, nesse dia. Convide o Senhor para vir sobre a sua vida. Talvez nós estejamos como essas talhas, vazios. Mas quando Jesus é alertado pela sua própria mãe, ele olha para ela e diz assim: mulher. Parece até um contrassenso, né? Parece que Jesus está bravo com sua própria mãe. Ele fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Na verdade, essa expressão mulher era algo muito respeitoso naquele tempo, naquela sociedade judaica. Ele estava tratando sua mãe com muito respeito. E aí Maria, a mãe de Jesus, ela entende que era preciso fazer alguma coisa naquele casamento. Alguém dentro da sua casa, talvez eu esteja falando com você, e é você, precisa identificar aquilo que está faltando dentro da sua casa e buscar isto que está faltando
em sua vida, dentro da sua casa, em Jesus, convidar Ele para resolver o problema. Porque talvez você tenha tentado resolver de todas as suas maneiras, usando as suas forças, sua inteligência, e até agora nada deu certo. Nessa manhã o Senhor está falando conosco, convide Ele para transformar a sua necessidade em alegria. Vinho naquele tempo era alegria. Maria, mãe de Jesus, está dizendo assim: Jesus, acabou o vinho. Mulher, o que eu tenho com isso? O que eu tenho contigo? Aí ela diz assim para os servos que estavam trabalhando naquela festa: fazei tudo o que ele vos disser. Talvez esteja faltando isso em nós, fazemos tudo o que ele tem para nos dizer. Você está entendendo isso? Sim ou não? Tem gente que ouve Jesus falando para fazer isso, mas não faz. Tem gente que ouve a direção de Deus, recebe a direção de Deus, mas não vou fazer isso não, isso é muito difícil. Todo milagre é difícil, mas quando nós nos dispomos a realizar aquilo que o Senhor está nos ensinando, nos mostrando, nos dirigindo, você está a um passo de receber o grande milagre de Deus. É preciso renúncia, é preciso pagar um preço. Agora, vamos voltar ao texto. Lembra que eu estava falando das talhas? As talhas estavam vazias. As talhas aqui representam o homem, pedra, coração duro. Sexto dia, criação do homem, 6 talhas, talhas vazias. E aqui o que Jesus vai dizer? Enchei as talhas de água. Enchei as talhas de água. Água, diante da palavra de Deus, representa a palavra de Deus. Água na Bíblia representa o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, representa aqui para nós o Espírito de Deus. Sabe o que esse texto está mostrando para mim e para você? Que nós estávamos como estas talhas de pedra, coração duro, vazios, cheios de necessidades, mas o Senhor, se Ele for convidado para entrar dentro do teu coração, Ele pode encher de alegria o seu coração. Ele enche o seu coração e o meu coração desta palavra, do seu Espírito, e é isto que vai trazer para nós a transformação das nossas vidas. Você está entendendo isso? Você pode compreender isso? O que é um homem vazio de Deus? Nada, ninguém. Mas um homem cheio do Espírito de Deus e da palavra de Deus, ele se torna alguém diferente. Eis que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pastor, tem diferença? Tem. O homem que recebe a palavra de Deus, o homem que recebe o Espírito de Deus, ele também recebe o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz que nós nos tornamos bondosos, misericordiosos, que nós temos agora domínio próprio, que nós temos temperança, que nós temos amor, que a alegria e a paz repousa sobre nós. Somos capacitados pelos dons do Espírito, ou seja, temos agora a capacidade de entender a sua palavra. A palavra nos é revelada, os nossos olhos são verdadeiramente abertos. Jesus se faz presente dentro dos nossos corações. João capítulo 8, versículo 32: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, nós estávamos cativos, presos, como aquele gadareno, naquele sepulcro, e nós estávamos nos machucando, nos ferindo com muitas coisas, estávamos nas trevas. Mas quando nós entendermos que Jesus está à porta, batendo aí no
da porta do teu coração, dizendo: eis que estou à porta e bato. E se você convidar Ele para entrar dentro do teu coração, se você permitir Ele fazer morada dentro do teu coração, Ele vai tirar tudo aquilo, aquele vazio, Ele vai tirar tudo aquilo que te aprisionava, as feridas, Ele vai tirar toda a mágoa. Ele é poderoso para tirar tudo aquilo que te entristecia, aquelas revoltas, aquela falta de entendimento, e Ele coloca dentro de nós a sua palavra e o seu Espírito. Mas você precisa entender que você precisa ser cheio da palavra e do Espírito. Amém. O versículo de número 7 diz: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Até em cima você tem que estar cheio da palavra. Até em cima você tem que estar cheio do Espírito de Deus. Porque só assim Ele vai transformar aquela festa que seria uma verdadeira humilhação, que seria uma verdadeira tristeza, Ele transforma num grande milagre. E sabe o que mais que nós precisamos aprender aqui? Que Deus faz tudo perfeito. Você pode declarar isso aí no teu coração? O meu Deus faz tudo perfeito. Como você diz isso, pastor? Segundo o que está nesse texto. Olha que o mestre Sala, quem que era o mestre Sala? Aquele que cuidava do casamento, aquele que administrava a festa. Jesus manda alguém levar para o mestre Sala provar agora aquele vinho. O mestre Sala pega o vinho e prova. E ele diz: todo homem coloca primeiro o bom vinho, mas agora esse vinho é o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Talvez você esteja dizendo para você mesmo hoje: minha vida não tem jeito. Aleluia, eu sinto o Espírito Santo aqui. A minha causa está perdida. Para mim não tem mais jeito. Olha, está um caos, o meu coração está arrebentado, quebrado, destruído. A minha vida está completamente desorientada. A minha mente está perturbada. Eu estou desanimado. Eu estou no fundo do poço. Pastor, eu estou como essas talhas, vazio. Deus pode te encher hoje. Jesus pode, por uma palavra, como Ele disse àqueles moços: enchei essas talhas de água. Ele pode hoje, através dessa palavra, encher o teu coração, o teu coração da sua palavra e do seu Espírito, e você ser transformado. Você precisa entender que há uma necessidade de nós sermos cheios de Deus. Comece a enxergar o ambiente em que nós estamos vivendo hoje. Comece a enxergar os sinais que estão acontecendo à nossa volta. Jesus está voltando, Ele está ali batendo, Ele está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai vir buscar, sabe quem? Pelo menos 5 que estão sendo prudentes e estão cheias do seu Espírito. Mas 5 imprudentes que estão brincando vão ficar para trás. Alguém entende o que eu estou dizendo? Meu irmão, minha irmã, não é tempo mais de nós brincarmos com Deus. É tempo de nós permitirmos que as nossas talhas sejam cheias. É tempo de nós olharmos para esta palavra e entender que há uma necessidade nos dias de hoje de convidar Jesus e dizer a Ele: Senhor, eu preciso
que o Senhor seja sobre a minha vida, porque sem Ti eu nada posso, nada sou, nada consigo. Desejo do meu coração que você possa compreender essa verdade nessa manhã. Quero orar com você agora. Quero orar com você. Senhor, que essa palavra venha com poder sobre o coração desta pessoa que está me ouvindo agora. Que essa palavra venha com poder sobre a vida desta pessoa que está agora ouvindo e que talvez se encontre como estas talhas, vazios, precisando de um milagre. Eu não sei o que tem acontecido com esta casa, com esta família, mas o Senhor que conhece. Eu peço ao Senhor, vem agora sobre cada coração aflito, oprimido. Vem agora, Senhor, e enche, Senhor, estas talhas que somos nós, de água da Tua palavra, do Teu Espírito, e transforma, Senhor, este vazio em alegria. Meu Deus, toma-nos em Tuas mãos nesse dia de hoje, Pai, e transforma a nossa história. Muda, Senhor, a nossa história, Senhor. Ó Deus poderoso, Deus santo, nós Te clamamos nessa manhã, Senhor. Clamamos nessa hora pelo Teu socorro, pelo Teu poder sobre nossas vidas. Meu Deus, e eu já Te agradeço, Deus, porque eu sei que milagres vão acontecer, como aconteceu naquele casamento. A alegria voltará nesta casa, eu profetizo isso em nome de Jesus. A paz retornando para dentro desse coração. O Senhor está levantando agora você que estava caído, meu irmão. Deus está falando com você nesse momento. Receba do Senhor essa palavra em teu coração e aceite Ele como seu Senhor, seu Salvador, o Deus Todo-Poderoso da sua vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Olha, meu irmão, desejo do meu coração que você tenha uma semana abençoada, que você tenha aí paz dentro da tua casa e que o Senhor possa derramar sobre sua família muitos milagres para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde e fique na paz do Senhor. Até terça-feira, nos encontramos terça-feira às 7:30 da noite. Um grande abraço, fique com Deus.